Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao Rama, o canal da presença. Eu sou o Eduardo Tedesco. Como você sabe, aqui nós não falamos sobre como controlar a vida, mas sobre como estar inteiro nela. E hoje, a nossa reflexão é sobre inteireza, sobre o momento em que a necessidade de ser aceito entra em conflito com a necessidade de ser verdadeiro. Vamos refletir um pouco sobre o ponto em que deixamos de tentar ser algo para ser adequado e começamos a sustentar de fato quem nós somos para existir. Espero que você desfrute. Nós vivemos em uma dimensão onde a experiência só pode acontecer no agora, só pode acontecer no presente. É aqui que nós criamos, vivemos e atribuímos sentido àquilo que nos acontece. E essas experiências se manifestam essencialmente por meio das relações. Mesmo quando alguma coisa parece pertencer apenas ao nosso mundo, à nossa individualidade, o impulso que nos move quase sempre nasce de uma relação. De uma relação com alguém, com um grupo, com uma ideia, com uma memória, uma relação com o mundo. Por isso, nós somos, por natureza, seres ávidos por experienciar. E, como consequência direta, nós somos seres ávidos por nos relacionar. Nós buscamos relações de todos os tipos. Relações profundas, superficiais, relações duradouras, breves, intensas ou passageiras. Mas, em essência, todas elas continuam sendo relações. É por meio delas que nos conhecemos e que descobrimos as possibilidades da nossa própria vida. Essa busca acaba nos levando naturalmente a nos agruparmos, a provocar encontros, a criar vínculos, a circular por diferentes ambientes e contextos. Porque é exatamente para viver experiências diferentes que nós entramos em novos grupos, em contextos diferentes. O problema não está no desejo de pertencer. O problema começa quando o medo de não ser aceito passa a governar as nossas escolhas. Quando o pertencimento se torna mais importante do que a verdade. Quando a aceitação se torna mais importante do que a integridade. Quando o vínculo se torna mais importante do que a coerência interna. E muitas vezes, para nós sermos aceitos, nós abrimos mão de nossa ética, de nossa verdade e principalmente da nossa autenticidade. Aquilo que deveria nos conduzir ao autoconhecimento e à expansão da vida passa a nos aprisionar em padrões de repetição e faz com que o medo nos paralise. E é aí que nós renunciamos à nossa inteireza e passamos então a agir movidos pelo medo. Pelo medo de não ser aceito, medo de não pertencer, medo de ser excluído.
passamos, assim, a ser o que é necessário para ser aceito, não o que nós somos. Nós passamos a performar identidade. Porque nós sabemos que, sem relação, a vida se esvazia. Sem aceitação, nós nos sentimos deslocados. Porque o pertencimento nos dá uma espécie de espelho, nos dá forma e lugar. Sem ele, a identidade perde o contorno. Por isso, não é na aceitação externa que a experiência começa. Nós temos que pensar que ela começa na inteireza interna. É no saber habitar a própria verdade. Porque quando ser aceito se torna mais importante do que ser inteiro, nós passamos a buscar ser algo que nós ainda não somos e nem precisamos ser. Não por crescimento, mas por medo. Não por expansão, mas por adaptação. Não por consciência, mas por uma sobrevivência simbólica. E aos poucos, nos fragmentamos. Por isso eu repito, o ponto de partida não pode ser a aceitação externa. O ponto de partida precisa ser a inteireza interna. E buscar a própria inteireza não significa se conhecer completamente. Não significa estar pronto, estar resolvido. A inteireza é viver de forma coerente com aquilo que nós já sabemos sobre nós mesmos. É não trair o que já está claro internamente. É sustentar na prática o que já reconhecemos como verdade sobre nós. Ser inteiro é ser alinhado, é existir sem fragmentação interna. É não viver dividido entre quem se é e quem se tenta ser para ser aceito. É não negociar a própria essência em troca de pertencimento. Inteireza não é perfeição. Inteireza não é ausência de conflito. Inteireza é honestidade existencial. É a capacidade de habitar quem se é, no nível de consciência em que se está, sem representar, sem inflar, sem negar. Viver a inteireza é caminhar com base no que podemos ser e no que sabemos ser. Não no que desejamos ser para sermos aceitos. Porque o desejo de ser muitas vezes não nasce da essência, mas do medo de não pertencer, de não ser reconhecido, de não ser validado. Já viver o que somos é trazer ao mundo a nossa contribuição real, autêntica, singular. Não uma versão adaptada, não uma identidade construída para ser cabível, não um personagem funcional, mas uma presença verdadeira. Ser inteiro é não viver como se pertencer ao grupo se tornasse mais importante do que a verdade sobre nós. Como se preservar o vínculo fosse mais importante do que a nossa integridade. Sim, pertencer importa, ser aceito importa, viver em grupo importa.
O que não pode é que isso aconteça à custa da própria verdade, da integridade e da inteireza de quem nós somos. Ser inteiro nesse sentido é um ato de coragem silenciosa. É escolher ser verdadeiro, mesmo quando tudo ameaça a aceitação. É escolher a coerência, mesmo quando isso coloca em risco o pertencimento. É escolher a integridade, mesmo quando isso pode gerar afastamentos. E isso não nos isola, nos alinha. Não nos separa da vida, nos posiciona nela. Não nos afasta das relações, mas qualifica as relações. Porque as relações sustentadas pela inteireza são relações verdadeiras. E relações sustentadas pela verdade são relações vivas. Ser inteiro não é ser completo. Ser completo significaria não ter mais nada para aprender, mais nada para integrar ou transformar. E isso é incompatível com a própria vida. Estar vivo é estar em processo, é estar em construção, estar em movimento. Por isso, nós não somos completos e nem precisamos ser. A busca pela completude gera ansiedade e a sensação constante de insuficiência. A inteireza, ao contrário, gera uma base, gera estabilidade e presença. Inteireza é saber: sou o suficiente para o estágio em que estou. Sou legítimo no nível de consciência que já alcancei. Sou inteiro no que já me tornei. O que nos sustenta não é a ideia de sermos completos, é a experiência de sermos inteiros. Ser inteiro é estar onde se está. Ser inteiro é ser quem se é. Ser inteiro é viver a própria verdade possível agora. E isso basta para que a vida se mova. Se essa reflexão faz sentido para você, se algo tocou a sua própria experiência, eu te convido a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber os próximos conteúdos. Mas, principalmente, eu te convido para compartilhar nos comentários a sua experiência, as suas percepções e também deixar as suas perguntas. Porque esse espaço não é sobre respostas prontas, é sobre presença, consciência e construção conjunta. A sua vivência também faz parte dessa reflexão. Assim, seja presente e seja feliz.